Olá, cinéfilos. Eu sou Márcio Salem, do Cinema com Crítica, com os meus comentários sobre Animais Fantásticos, O Segredo de Dumbledore. A terceira parte dessa franquia spin-off de Harry Potter, que deverá ter 5 partes, ou ao menos é previsto contratualmente para ter 5 partes, e que aqui continua a escalada de Grindelwald ao poder, enfrentado por uma sociedade, por assim dizer, encabeçada pelo alvo Dumbledore. O filme logo chama atenção pela mudança do casting que ele teve. No lugar do Johnny Depp, que em razão das acusações feitas por Amber Heard acabou sendo demitido pela Warner Bros. Do projeto, entrou o ator dinamarquês Mads Mikkelsen. Ele já atuou bastante no cinema de Hollywood e muitos desses papéis são papéis de vilões. Foi assim em 007 Cassino Royale, foi assim também recentemente em Doutor Estranho e agora, não posso esquecer também a série Hannibal, e agora ele assume o manto deste mago que logo na primeira cena já surpreende os espectadores quando revela a história de amor que existiu detrás do relacionamento entre Dumbledore e ele. O ator, com sua frieza habitual e com uma maneira muito circunspecta de agir e reagir, ele não tem grandes inflexões de voz, ele não grita. Isso é muito legal na composição dele. Ele parece que tem um olho sempre entreaberto, como se ele tivesse uma composição de confiança, mas ao mesmo tempo de desconfiança. Ele está sempre analisando aquilo que está acontecendo ao seu redor. Ele traz isso para esse personagem e torna o Grindelwald alguém muito menos estiloso do ponto de vista estético e muito mais ameaçador e profundo do ponto de vista humano. É relevante destacar que seu personagem parece, de verdade, uma versão totalmente diferente daquela criada pelo Johnny Depp, que investia, primeiramente, em um cabelo muito espetado, em olhos heterocromia, que chama, né, quando os dois olhos têm colorações diferentes, mas muito diferentes uns dos outros, e aqui a diferença é bastante sutil, e também, claro, no jeito Depp de atuar, que é um pouquinho acima do tom, e acaba criando personagens que se destacam muito mais por este visual do que necessariamente pelo que tem a oferecer pelo papel. E o Mads Mikkelsen faz o contrário. O Mads Mikkelsen, ele cria um personagem de forma muito mais simples. Ele cria o personagem feito através de suas inflexões, através de seus diálogos. Como na cena, seu último diálogo do filme, em que ele abre um parêntese que revela muito claramente tanto a relação dele com Dumbledore, também como a relação dele com o mundo feiticeiro, com o mundo da magia, já que o grande propósito de Grindelwald é eliminar o mundo dos trouxas. Em Animais Fantásticos 3, a gente começa a perceber que existem diversas semelhanças, portanto, entre a ideia, entre esse projeto encabeçado por Grindelwald e a Alemanha nazista da década de 40, da década de 30 e de 40. E o filme cria um retrato até óbvio, utilizando grandes estandartes, como o Hitler utilizava também naquele período, em que mostra, né, você tem aquela predisposição de uma grande organização e mistura também um personagem alemão dentro dessa história, que eu confesso para vocês, eu acho que já ficou muito repetido, já ficou muito cansativo. Você sempre está tratando de fascismo usando símbolos e os elementos da Alemanha nazista e reiterando sempre a participação dos alemães nesse momento, já que os alemães são justamente aqueles que mais rejeitam esse seu passado contemporaneamente. Me parece óbvio, me parece uma saída muito óbvia de algo que já foi feito desde que cinema é cinema, como, por exemplo, na franquia Star Wars. Você tem também fortes alusões à simbologia fascista barra nazista daquele período. Mas, afora isso, eu acho que o Animais Fantásticos 3 é um filme muito consistente na maneira com que ele se desenvolve, ele cria um objetivo muito específico, e ao criar esse objetivo específico, ele se desenvolve algumas frentes que vão se conciliando dentro da lógica do que o Dumbledore pede. O Dumbledore me lembra muito até o Doutor Estranho aqui, né? Como se fosse aquele cara que puxa os fios, que está esperando pelaquela única oportunidade de dar tudo certo e convencido de que isto acontecerá no final das contas. É que Grindelwald, ele tem uma criatura mágica que lhe permite enxergar o futuro. Então, boa parte de Animais Fantásticos 3, ela envolve personagens que não sabem exatamente muito bem o que os outros personagens vão fazer,
porque o desconhecimento, a desinformação nesse caso, ou a informação incompleta é necessária para que o Grindelwald também não saiba o que vai acontecer no final das contas, para que ele não consiga montar as peças de quebra-cabeça e reagir de maneira adequada para a ameaça que ele está enfrentando. Então, o filme se desenvolve dessa maneira consistente. Eu gosto muito, inclusive, de como ele é menos mágico, ou diria, menos enfeitiçado, ele tem menos feitiços, ele tem menos efeitos especiais para chamar atenção do que diversos outros filmes da série de filmes Harry Potter e Animais Fantásticos, mas ele preserva a magia, ele preserva aquele sentimento do fantástico, de nós acompanharmos uma história mergulhados dentro daquele mundo, mergulhados dentro das possibilidades que aquele mundo nos traz. É um filme muito autêntico nesse sentido e muito gostoso de assistir, muito devido à atuação do Ed Redmayne, que eu sei que parece uma opinião impopular isso, mas diferente de A Teoria de Tudo ou de A Garota Dinamarquesa, que são algumas atuações que todos dizem, nossa, minha atuação favorita do ator, eu acho que como Newt Scamander, ele está muito feliz e ele está muito à vontade com um sujeito que ele é introspectivo naquilo que ele ama, que são os animais, e ele tem diversas dificuldades de se relacionar com outras pessoas. Então, o ator sempre está com a cabeça meio inclinada para baixo, um tom de voz mais manso. Eu acho ele tão bem nesse papel, porque ele dá voz a um herói que não é necessariamente o herói esperado dentro desse tipo de fantasia. Ele não é um guerreiro, ele não é necessariamente um feiticeiro, ele não é um messias, como era o Harry Potter. Ele é justamente um cara que ama a natureza e que ama o mundo, que trata eles com respeito e com amor. Então, sua forma de reagir dentro desse universo, dentro das ameaças propostas pelo Grindelwald, são justamente nesse sentido também de reagir de uma forma mais doce, de uma forma mais amena. E ainda que eu ache que às vezes parece que ele está sendo escanteado dentro da sua própria saga para dar lugar para o Dumbledore, que acaba sendo protagonista, ou acaba chegando perto de tomar esse protagonismo dele, ainda assim eu tenho que admirar tanto ele quanto os personagens que o circundam, que são personagens que são bem construídos em torno dos valores que defendem. Essa saga Harry Potter / Animais Fantásticos, ela está cada vez mais escura. E um lado meu fica triste de ver um filme cada vez mais obscurecido, porque ele perde as cores que a fantasia te permite trazer. Ele fica um filme muito apático, ele fica um filme muito sem vida. E eu desconfio que tem muita relação com o David Yates. O David Yates é o diretor que ele assume a franquia Harry Potter desde A Ordem da Fênix e não larga desde então. Então ele já dirigiu 7 filmes. A Ordem da Fênix, Enigma do Príncipe, Relíquias Macabras, os 2, aí o Animais Fantásticos no Habita e o Animais Fantásticos, Os Crimes de Grindelwald, e agora esse. Me parece que já está na hora de oxigenar. Me parece que está na hora de mudar um pouco, de trazer uma outra pessoa, proporcionar algo novo, proporcionar uma visão nova para esse universo. Acontecia isso no início de Harry Potter. A gente teve o Chris Columbus dirigindo 2 filmes com um ar mais infantil, o Alfonso Cuarón dirigindo o favorito de muitos, Prisioneiro de Azkaban, e o Cálice de Fogo também foi dirigido pelo Mike Newell. Então a gente teve visões que foram acrescentando e enriquecendo o universo do Harry Potter até que a gente estagnou numa única visão. E essa visão, ela favorece muito a falta de magia que a imagem do cinema pode trazer para um filme mágico, para um filme fantástico. Um filme que ressente falta de cores, ressente a falta de luzes, ressente a falta de espetáculo, em prol de um ambiente mais sombrio, um ambiente mais lavado, de cores mais lavadas, que eles tentam vender como um ambiente mais adulto. Mas quem disse que para ser adulto precisa ser sombrio? Quem disse que para ser adulto precisa ter as cores lavadas? Por que que ser adulto não pode ter cores mais expressivas, uma pegada mais dinâmica? Enfim, eu tenho começado a desgostar, eu curtia a forma com que o David Yates enxergava esse mundo do Harry Potter, porque ele trazia algo político para dentro do filme, algo social que se conversava com esse mundo mágico. Mas eu estou começando a desgostar de algumas escolhas dele, estou começando a achar que ficou muito repetitivo, ficou muito cansativo essa visão que ele trouxe para esse universo. Não é agora que eu não gostei de um filme do Harry Potter, inclusive eu gosto bem desse filme. Eu acho que ele tem uma duração correta, ele não se enrola muito no seu tempo, ele é objetivo e direto naquilo que ele quer trazer para a narrativa, e ao final ele nos proporciona um fecho que é muito satisfatório para quem acompanha essa série desde o início.
Ah, e a Maria Fernanda Cândido, ela tem uma presença, embora discreta, bastante segura dentro da narrativa. Bem, para Animais Fantásticos, Os Segredos de Dumbledore, eu dou 3,5 estrelas em 5. E se você gostou desse vídeo, não deixe de curtir abaixo, comente o que você achou da crítica e do filme. Inscreva-se no canal e ative o sininho da notificação, porque todos os dias eu trago críticas de filmes e séries para vocês. Tchau!